glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. A igreja pode se sentar, assim como nós estamos mesmo. Só a igreja se assente. É urgente, irmãos. É urgente que a gente, como igreja, entendamos o nosso lugar, o nosso chamado, o nosso chamamento como igreja. Coloca a mão no seu coração e diga: eu sou igreja. Diga: eu fui chamado para ser igreja. É muito importante, irmãos, que nós saibamos quem nós somos, porque do contrário nós vamos nos perder no meio do processo que tem aí fora, no meio desse sistema aí fora. Leva isso a sério. Joga fora o seu tempo de convertido. Joga isso fora, não vale nada. Joga fora esse seu tempo de convertido, essas experiências do passado. Essas experiências do passado só pode ser útil se elas te der fé. De falar assim: como fui, se eu consegui lá atrás, eu consigo agora de novo. Se não for para isso, joga fora. As nossas experiências com Deus só vai servir se ela aumentar a sua fé. Do contrário, joga fora. Joga fora, irmãos. É urgente. Quando a gente canta essa canção, usa-me, sonda-me, transforma-me, isso só é possível. Isso só é possível se acontecer esse enchimento do Espírito Santo. Se você levar a sério isso, se você buscar de todo o seu coração. Olha como é sério. O Senhor fala para eles assim: vocês fiquem em Jerusalém, vocês ficam lá, não movam uma palha sequer. Eles não eram gente boa? Eram. Não tinha visto a ressurreição? Tinha. No capítulo 18 de São João diz que Jesus falou assim: recebei o Espírito. Eles receberam o Espírito, o Espírito da ressurreição, o Espírito da esperança, o Espírito que fez com que eles acreditassem na salvação. Daí sair para fora, daí ser testemunha, é outra coisa. Eles receberam o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo que ministrava dentro deles a ressurreição é uma coisa. O Espírito de poder é outra coisa. É urgente que a igreja acorde. Por isso Deus colocou no meu coração estar ministrando Atos, mas de uma forma diferente. Eu quero mostrar as loucuras de Atos dos Apóstolos. Só vai comer essa loucura a partir do capítulo 3, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 é a introdução, a promessa e a vinda, a chegada do Espírito Santo. Aí depois as consequências. Esse primeiro momento, ele é mais assim teórico. Ele é mais teórico, mas Jesus fez isso. Ele disse para eles assim: vocês ficam lá em Jerusalém, em oração, em súplica, me buscando, até que do alto vocês sejam revestidos. Agora sim, depois de revestidos, então vão. Aí ficar é pecado. Ir antes do poder é pecado. Olha bem, vocês irem pregar o evangelho sem o poder de Deus, vocês estão errando. Agora, depois que receber o poder, ficar é pecado. Quantos de nós estamos ficando, irmãos? Irmãos, quantos de nós estamos ficando? Vamos, pensa aí comigo. Ah, mas eu tenho uma célula. Irmão, célula é um item. É transformar onde a gente vive. Irmãos, só assim, para sermos assim, bem em divisões exatas. Você dorme 8 horas, trabalha 8 horas, trabalha 8 horas por dia, e 8 horas por dia você escolhe lazer, estudar, sei lá o que. É assim a sua vida. Irmãos, se você for querer achar tempo para que você seja usado, irmão, não tem. É nesse tempo mesmo de dormir, de trabalhar, de lazer ou estudar, porque estudar pode ser um lazer. Não venha falar que não é, porque pode ser. E estudar pode ser um lazer também. Se você for dividir isso, é 8, 8 e 8. 8, 1/3 da sua vida inteira você vai parar dormindo. Ah, mas eu durmo 6 horas, pastor. Bom, vai ser um pouco menos que 1/3. Mas é 1/3. Outro 1/3 é trabalhando. Se você não fizer desses momentos de lazer e de trabalho o lugar do poder de Deus, de testificar,
Não venha dizer, irmãos, que você precisa de uma igreja para ser testemunha, que você precisa de um púlpito, irmãos. O que é isso? Você não precisa de um púlpito, irmãos. Agora veja, sair sem ser revestido está errado. Ficar depois de revestido é pecado. Em Atos 1 fala, vocês fiquem em Jerusalém, Atos 1, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês receberão o poder de Deus e serão testemunhas depois. Mas aguardem. Aí chega o Atos capítulo 2. Aí vem o Atos no seu capítulo 2, né, que vai dizer, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa, irmãos. Nós aqui juntamos Pentecoste com o Espírito Santo. Pentecoste era uma festa da colheita, era uma festa da agricultura deles. É que nós misturamos Pentecoste, Espírito Santo, acabou virando, né, irmãos? Acabou virando, o nome acabou se incorporando. Mas Pentecoste era uma festa de uma questão agricultura. Naquele dia em que eles comemoravam a colheita, as primícias, tudo mais, naquele dia aconteceu uma coisa importante. Lá, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É onde que era? Onde nós deixamos no capítulo 1, nós falamos sexta-feira passada, deixamos os discípulos no cenáculo. Fazendo o que no cenáculo, gente? Eu quero a participação de vocês. Fazendo o que no cenáculo? Orando, suplicando, buscando e aguardando o cumprimento da promessa. Vocês estão me ouvindo ainda? Para que o cumprimento da promessa? Não, vocês têm que perguntar isso. Para que o cumprimento da promessa? Para a gente vir para a igreja cantar? Para a gente fazer música para Jesus? Para a gente dobrar o joelho dentro da igreja e orar? Ah, irmãos, é coisa muito séria. O Espírito Santo, que nunca viveu definitivamente aqui, começou a viver aqui nesse capítulo. Até aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam lá. Jesus veio e ficou 33 anos no nosso meio, subiu. Quando ele subiu, mandou o Espírito Santo. E está aqui desde aquele dia, nunca mais subiu, está aqui com a gente. Para o quê? Para a gente namorar bem? Só isso? Para a gente jogar bola? Para a gente cantar música para Jesus? Para a gente fazer eventos bonitinhos? Ao cumprir isso de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente para nós leitores, né, irmão? Não para eles, né? Eles estavam lá há 50 dias, né, irmão? De repente para nós leitores da história, para eles não era de repente, eles estavam lá aguardando isso mesmo. Não é que eles não esperavam, eles esperavam. Bom, a questão é que é o seguinte: quantas pessoas eu falei que viram Jesus subir para o céu? Quantas pessoas? 500. Isso é Gálatas capítulo 1, 500. Bom, alguns já não estão mais lá, alguns desistiram já. Não tem mais lá as 500. De repente para nós, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. Ponto número 1. Como é que encheu a casa se as portas estavam fechadas? Vento só entra numa casa que as portas estejam abertas. As portas estavam fechadas. E isso a gente sabe nos últimos capítulos de João, capítulo 21, capítulo 20. Lá vai dizer que as portas estavam fechadas, cerradas. Fechadas estavam as portas. Bom, o Espírito Santo não precisa de porta aberta, né, meu irmão? Não precisa, né? De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam reunidos. Encheu a casa do quê? E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas, diga línguas como de fogo. Diga línguas como de fogo. São palavras simbólicas, é como de fogo. Não é que desceu uma labaredinha na boca de cada um, não. Como de fogo. Muito bem, até aqui. E foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Legal, até aqui? Sim ou não? Legal. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí? Tudo bem até aqui, irmãos? Acabou? Me diga sim ou não. Acabou, irmão? Me diga sim ou não. Tá muito baixo isso aí, irmão. Acabou, irmão? É para isso? É para isso? Para orar em línguas, tudo ficar feliz, aquecido? Acabou, irmão? Me diga mais alto. Não acabou não. Aí começa outro parágrafo.
estava acontecendo em Jerusalém um evento, que era o Pentecoste. E lá em Jerusalém estavam habitando ali, naquela época, naquela festa, estavam ali homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Irmãos, acordem, por favor, vamos despertar em nome de Jesus. Estavam habitando ali, estavam frequentando ali, vieram para aquele evento. Qual é o evento? O Pentecoste. O que é o Pentecoste? Agricultura. Para aquele evento veio uma multidão, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando aquele som, aquele vento, alguma coisa estranha começou a acontecer lá fora. Aonde que eles estavam aqui, gente, quando receberam o Espírito Santo? Aonde, irmãos? Diga para mim mais, me ajuda a pregar hoje aqui, prega comigo. No cenáculo, diga mais bonito, cenáculo. É uma casa de reunião que eles tinham. Todo judeu tem uma casa de reunião, tinha pelo menos. Estavam lá reunidos. Mas o som foi lá para fora. O som está lá fora. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Quando aquele som aconteceu, uma multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, não entremos nos méritos aqui, como é, isso vai acontecer de novo, não vai acontecer, isso pouco importa. O Senhor vai fazer acontecer o que for necessário para ganhar almas, para buscar vidas. A questão é que a gente não se coloca na posição. Ele vai fazer qualquer coisa. Muitos teólogos entram no méritos. Vem cá, será que eles ouviram as nossas línguas de hoje? Ou eles ouviram nas línguas deles? Não, bom, nas línguas deles. E hoje seria possível? Será que seria possível a gente ir para o Japão e chegar num lugar lá e de repente alguém começar a falar e eu pelo Espírito começar a entender? Não sei. Eu só sei que Deus faz qualquer coisa se o alvo for almas. Deus faz qualquer coisa se o alvo for salvar vidas. Não há o que Ele não possa fazer. Eu sei que cada um começou a ouvir, cada cristão, na sua própria língua. Já pensou, irmão? Você está aqui orando numa língua que você mesmo não está entendendo, mas o outro cara, o japonês, está ouvindo em japonês, o chinês está ouvindo em chinês, o italiano ouvindo em italiano, o francês ouvindo em francês, o russo ouvindo em russo e por aí afora. E você está nem aí, está só voando, só viajando, está indo nas asas do Espírito. Deus pode fazer qualquer coisa. Eu não quero entrar no mérito, se é possível acontecer de novo, se não é possível eu sei que Deus faz qualquer coisa. A questão é que a gente não se coloca na brecha. Você quando se coloca é para ficar famoso, é para ser importante, é para se aparecer. Alguma coisa estranha está acontecendo aqui, irmãos. Eles não entendem também, eles não compreendem também. Pensa que eles entendem? Não entendem. O Senhor disse, vocês fiquem lá orando, buscando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando o poder veio, gente, meu irmão, quando o poder de Deus vem, quando você fica emocionado, alguns choram, outros riem, outros pulam, outros caem. Qual vai ser assim a consequência? Eu não sei. O cara ficou tão cheio, que foram tomados em línguas estranhas, que eles nem mesmo entenderam, nem compreenderam. E todos pasmavam e maravilhavam todos, não é mais os cristãos de fora, dizendo uns aos outros, pois que não são todos estes homens galileus? Não são caipiras aqui de pertinho da gente aqui? Não são os caipiras da Galileia que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Quem falava isso? Quem que dizia isso? Agora vou ler para vocês quem falava isso. Quais eram as nações? Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirenes, forasteiros romanos, judeus e prosélitos, cretenses, árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus.
Irmãos, vamos agora, vamos falar. Vamos rasgar o verbo. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Você acha que está certo, irmão? Aí aparece uma igreja, aí só pensa em enganar curando as pessoas, porque é engano, mentira pura. As curas que acontecem, muitas delas são mentiras, não porque Deus não faz, porque cura acontece também na Aparecida, irmãos. Curas também acontecem em Juazeiro, sabia disso não? Aí aparecem igrejas grandes por aí, só falam sobre cura, só para enganar as pessoas. Aí aparece outra igreja, só falando de ganhar dinheiro, de ficar rico. Aí aparece outra igreja, só falando de outras coisas específicas. Ah, é o ano internacional de Pedro, fala o outro. Ah, é o ano do apóstolo Paulo, é o ano apostólico das quantas. Agora, irmãos, cadê a igreja? Cadê a igreja? A igreja que causa assombro, a igreja que faz com que os ouvintes ficam pasmos. Cadê? Ah, pastor, mas somos só nós. Aqui começou com 500, 380 foram embora, ficaram 120. No final eu não vou ler hoje não, mas no final está marcado que ficaram 120. Esses 120 abalaram o mundo. Abalaram o mundo inteiro. 120. Dos 500 ficaram 120. É sempre assim. Sempre são poucos que se colocam na brecha. É sempre assim. Mas veja, irmãos, eles ficaram pasmos, assombrados. Como é que esses caras estão falando a nossa língua? No francês, no italiano, no árabe. Como é que eles estão falando a nossa língua? O que é isso, irmão? O poder de Deus se manifestou. Quando eu estou insistindo para nós buscarmos o Espírito Santo, não é para você enjaular o Espírito Santo, não é para você engessar, é para você ser usado lá naquele lugar de trabalho, lá onde você estuda. Você não precisa acusar o pecador, não é para acusar, o Espírito nunca acusa pecador, irmãos, mas é para você ser uma referência, é para ser uma referência de fé. Nós estamos marcando, eu e a pastora, nós vamos ter aqui uma ministração aqui, um desses sábados, fiquem atentos. Vamos ter uma ministração aqui. E eu acho que vai mexer muito com muita gente. Fica marcando já. Sem ser nesse sábado agora, no outro, talvez no outro sábado, né? Porque tem algumas redes já se comprometidas com alguma coisa. Mas nós estamos marcando um evento aqui, uma ministração aqui, melhor falando assim. Se vier 5 pessoas, tá bom. Se for 5, tá bom demais. Porque precisa haver mudança, irmãos. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. As nações, você está me ouvindo ou já dormiu já? Está me ouvindo ainda? As nações que estavam ali estavam assombradas. E aí vem aquela pergunta que eu falei aqui outra vez. E todos se maravilhavam e ficavam suspensos, dizendo: o que quer dizer isso? Agora, sempre tem aqueles, né? Outros zombando, diziam: estão embriagados. Sempre tem esses. Alguns vão zombar. Agora, não vai sair daqui achando que todo mundo vai ficar querendo você, quer te ouvir. Não, por favor, pega a outra parte também. Alguns ficavam assombrados, querendo saber aquilo, querendo ter aquilo também. Mas também outros zombavam, dizendo: ah, são tudo louco, tudo louco. Então, por favor, quando você começar a ser usado por Deus, veja que você vai ter retaliação. Quem está me ouvindo, levanta a mão ainda. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Vai ter perseguição. Na verdade, eu vou ler Atos com vocês só mostrando perseguição, na verdade. Para quem está cheio do Espírito Santo, para quem está derramando o Espírito Santo, perseguição é de menos. Ah, eles estão embriagados. Outros disseram: o que é isso? O que quer dizer isso? Como é que pode isso acontecer? Outros zombando diziam: estão embriagados. Aí Pedro vai explicar. Pedro, porém, pondo-se em pé junto com os 11, levantou a voz e disse:
homens judeus e todos os que estão em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras: estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei. É isso que está acontecendo aqui. Eu não vou agora ler o que Pedro pregou, porque já lemos já. Então o que está acontecendo aqui é o que estava profetizado em Joel. Olha só, 700 anos antes. Por que o Pedro não fala assim? Isso foi o que Jesus disse antes da ressurreição. Por que ele não fala isso? Porque ele está querendo falar para judeus também. Mais na frente ele vai falar que Jesus tinha dito isso também. Mas ele começa com Joel, porque ele está falando para judeus que conheciam a lei. Quando ele vai falar com os gentios, ele usa as palavras de Jesus. Jesus tinha prometido isso. Aí chega no verso 37. Bom, vamos voltar lá para o meu pensamento. Verso 37, olha para mim. Eles estavam onde mesmo? Me diga outra vez. Vocês podem falar mais alto? Diga para o seu vizinho. Cenáculo, diga para o seu vizinho. Porque vai que ele esteja dormindo, né, irmão? Escurinho, dorme legalzinho assim, na boa. Diga de novo, cenáculo, irmão. Estavam lá. Aí eles foram cheios do... E começaram a falar em outras... Só para isso, irmão? Ponto número 1. Os habitantes que estavam ali perceberam que uma coisa nova aconteceu. Uma coisa nova aconteceu. Perceberam. Só isso, irmãos? Não. Então veja, não é só para orar em línguas, não. Orar em línguas faz parte. É como a gente se enche mais. Enchendo-vos do Espírito Santo, orando em línguas. É uma das formas de você se encher ainda mais. Mas não é só isso, não. No verso 37 do capítulo 2, o texto fala assim: e ouvindo a multidão, compungiram-se e constrangeram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos, irmãos? Olha a multidão aí. Olha a multidão ali. Que faremos? No mesmo pregação, o Espírito veio, eles foram cheios do Espírito Santo. O Pedro explicou o que estava acontecendo. O Pedro explicou o que estava acontecendo. Depois que ele explicou, a multidão perguntou: e agora? Depois dessa explicação, o que vai ser? Aí Pedro diz: arrependei-vos. Olha aí o porquê ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você falar carnalmente: arrependa-se. Outra coisa é você cheio do Espírito Santo falar: arrependam-se. Uma coisa é você falar para alguém assim: vem para a igreja comigo, da carne. Outra coisa é você falar cheio do Espírito Santo: vem comigo na minha igreja um dia, e você vai ver o que Deus fará na sua vida. E quando você trouxer essa pessoa, fica do ladinho dela e começa a ministrar: Jesus, eu cheio do Espírito Santo profetizei sobre ela. Jesus, eu cheio do Espírito Santo ministrei sobre essa pessoa. E deixa Deus operar, irmãos. Deixa Deus operar. Tem que haver loucura aqui nessa igreja, irmãos. Tem que haver doideira aqui nessa igreja. Tem que haver zum, 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 irmãos. Há uns anos atrás, havia um marketing a nosso respeito. Havia um marketing, sabia? Nós nunca colocamos assim, outdoors, nunca colocamos placa, nunca colocamos. Mas havia um zum, zum, zum na cidade sobre nós. Sabe qual era o zum, zum? Era o seguinte: porque aquela igreja está aberta todo dia, e todo dia aquela igreja está cheia de jovens. O que tem naquele lugar feio? Porque a nossa igreja sempre foi feia, viu? Não é de hoje não. A nossa igreja, não pensa que igreja feia, sempre foi feia. É a nossa marca, a igreja ser feia. Quem sabe um dia fica bonita. Sempre foi feia, desde a Paraná. Na Paraná a gente fazia coisas estranhas para manter aquilo lá em pé. Mas o Zuzum é isso aqui, ó. Como é que vão responder? Gente, vinha pessoas, vinha pai e mãe de outras igrejas trazer os filhos para as nossas igrejas. Aí perguntar por quê? Não, porque ele não gosta da nossa igreja, quer vir na igreja de vocês. E o cara ficava lá na igreja. De repente tem pessoas aqui assim, que o pai que trouxe, a mãe que trouxe, fica lá, importa que vocês fiquem lá. Havia um zum, irmãos. E por quê, irmãos? Será que é porque a gente era jovem? Será que é porque a gente tocava rock, reggae, rap? Será que era por isso, irmãos? Não era por isso, irmãos. Nunca foi por isso. Buscar o Espírito Santo
buscar o Espírito Santo. Arrependam-se, Pedro disse, e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Porque a promessa é para vocês e para os familiares de vocês. Verso 41, olha o que aconteceu. Eles ouviram a palavra? Ouviram. De sorte que naquele dia foram batizados ao que os que de bom grado, não forçado, os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem fez a obra, irmãos? Quem fez a obra, irmãos? Mais alto, irmãos. Irmãos, eles fizeram alguma musculação? Eles fizeram teologia? Fizeram algum cursinho, irmãos? Me diga sim ou não, irmãos. Amaram Jesus, buscaram Jesus, obedeceram, entenderam que sem o Espírito não poderiam fazer nada. Eles obedeceram e esperaram até que se cumprisse a promessa. Isso é Atos capítulo 2, verso 41. Quase 3.000 almas. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha que diferença, irmãos. Eles perseveraram. Eles não eram exibidos. Eles não ficavam se mostrando. Eles amavam Deus. Eles buscaram Deus. E mais coisas vai acontecer por causa do Espírito Santo, que é esse o meu alvo. Coisas que aconteceram por causa do Espírito Santo. Nem sempre é agradável à carne, viu, irmãos? Vale dizer, nem sempre é agradável à carne. Por causa do Espírito Santo, pessoas morrem também, você vai ver aqui. Por causa do Espírito Santo, os reis vão ficar amolecidos. Por causa do Espírito Santo, alguns vão perder a cabeça. Por causa do Espírito Santo. Irmãos, não dá para você e eu fazermos nada, irmãos, sem o Espírito Santo. Entenda isso, pelo amor de Deus. É o meu objetivo. Não dá para a gente fazer nada como cristão verdadeiro sem o Espírito Santo. Sabe esse pecado que você está lutando contra ele? Você não vai conseguir, meu irmão. Não vai. Sabe essa cobiça que você luta contra ela? Sabe essa promiscuidade que você sabe, que ninguém sabe, só você que sabe. Você acha que você vai vencer sem o Espírito Santo? Irmão, se você não vencer esse pecado através do Espírito Santo, como é que você pode pregar o Evangelho? Você não pode pregar o Evangelho. Você pode massificar. Está cheio de igreja aí atraindo pessoas, entendeu? Tem igreja para tudo que é gosto. Tem igreja aí para surfista, tem igreja aí para skatista, tem igreja para velho, para novo, tem igreja para roqueiro, cabeludo, tem igreja para usa largadores, tem igreja para tatuados, tem igreja para qualquer cliente. Agora está faltando uma igreja hoje. Está faltando uma igreja. Essa eu quero ser com vocês. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Uma igreja que possa dizer para o drogado: vem andar comigo, vem com a sua droga mesmo, vem andar comigo. Uma igreja que possa dizer para o homossexual: vem andar comigo, com a sua homossexualidade, vem andar comigo, vem ver em mim. Uma igreja que pode dizer para a lésbica: vem andar comigo, vem, vamos caminhar junto, vem andar comigo, eu não vou dar moleza não, mas vem andar comigo. Uma igreja que tolera, mas não aprova. Você tolera, mas você não aprova. Vem andar comigo, vou ensinar você. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa. Ele falou assim: pastor, a minha filha quer voltar para a igreja, mas ela não volta porque o povo só fala mal dela. Quer muito voltar para a igreja, mas não quer voltar porque sabe criticar, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo. Agora, onde vocês ouviram isso de mim? Onde foi que eu falei isso aqui? Se o seu testemunho de vida não for suficiente para mudar a pessoa, nada mudará. Ah, pastor, minha filha quer muito voltar, ela ama aquele lugar, prefere ficar sem igreja do que para essas igrejas por aí. Só que ela vai lá, ela é apontada, ela é julgada. Fica falando isso, aquilo outro.
Então eu não estou culpando vocês não, porque as pessoas falam que quer falar também, né? Não estou falando que você é culpado não, fique em paz aí no seu lugar, fique tranquilo. As pessoas falam que quer falar, eu não estou falando que ela está certa não, fique em paz. Não estou dizendo que ela está certa, eu estou dizendo que nós estamos errados em não sermos cheios do Espírito Santo. Eu estou dizendo, não que ela esteja certa, mas estou dizendo que nós estamos errados em não buscarmos o Espírito Santo, irmãos. Vocês me entenderam? Vocês me entenderam, irmãos? Não estou apoiando ninguém, porque pessoas que saem da igreja sempre falam alguma coisa. Todos falam de mim. Falam toda coisa de mim, que se eu resolver, você fica até meio assim. Será que é verdade mesmo? Então não é isso que eu estou falando. O nosso erro está buscar o Espírito Santo, tolerar mais as pessoas e não aprovar. Não aprovar. Então, só o Espírito Santo vai resolver isso. Só o Espírito Santo vai resolver isso. Quase 3.000 pessoas foram alcançadas, porque o Espírito Santo fez um barulho. Barulho. Fala barulho de novo. Um som como de um vento impetuoso e veemente. Porque o Espírito Santo falou das grandezas de Deus. Das grandezas. O que é falar das grandezas de Deus, irmãos? Deus é bom. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Isso é falar das grandezas de Deus. Não é explicar nenhuma revelação, não. Não é explicar revelação nenhuma. O Espírito Santo fez um barulho. Primeiro um barulho dentro do cenáculo. Depois um barulho do zum zum zum. Um barulho do zum zum zum. Eles começavam a ouvir na sua própria língua das grandezas de Deus. Apenas um barulho. Imagine quando você começar a falar mesmo. Imagine quando eu e você começarmos a falar. Então eu queria que você nessa noite rendesse o seu coração aqui. Esse é o meu propósito, para que nós todos sejamos cheios do Espírito Santo. Você não é mais pecador do que eu, não é, pode crer, não é. Eu sou tão pecador quanto você, de verdade, não é falsa modéstia. Eu sou tão pecador quanto você. Por isso eu falo, o Espírito Santo me ajuda, porque eu vou cair na primeira esquina. Eu tenho os mesmos desejos que os homens aqui têm, os mesmos desejos. A questão é que eu sei que se eu confiar em mim, eu não vou durar um dia. Eu não vou durar um dia. Eu preciso do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos agora. Eu gostaria que você falasse com Deus. Simplesmente assim: Deus, eu quero ser esse cara, essa moça, esse homem, essa mulher. Eu quero ser Espírito Santo. Eu quero ser Espírito Santo, esse vaso, esse canal. Eu quero ser cheio, Espírito Santo. Quero que você ore assim, busque a Deus com toda a sua vontade, com todo o seu fervor. Busque a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Não dá para ser cristão vencedor sem o Espírito Santo.